O título da pregação de hoje é Viver direcionado pelo Espírito Santo é ... Por que 3 pontinhos? Porque a gente vai falar o que é viver tendo a direção do Espírito Santo. Amém? O tema de maio é direção pelo Espírito Santo, né? Direção do Espírito Santo. E quando trocou o mês, e aí eu vi lá na escala que era eu que pregava hoje, essa mensagem veio assim, direta na minha mente, né? A palavra diz que o Espírito Santo é que nos faz lembrar da palavra de Deus, né? E a gente guarda, a gente medita, e aí na hora, assim, eu lembrei dessa passagem que está lá em Atos, no capítulo 8. Então, se você quiser já deixar sua Bíblia aí no gatilho, Atos, capítulo 8. Nós vamos ver a história de Filipe. E antes da gente ler de fato o capítulo 8, o foco maior vai ser o versículo 26 até o versículo 40, eu queria fazer uma introdução. A Solange até brinca, eu não posso deixar de fazer essa introdução e vocês vão entender o porquê, para que você seja edificado, para que todos nós, a igreja, seja equipada para conhecer mais a Deus através da sua palavra. Amém? O livro de Atos, ele é um livro, por si ele é um livro que tem um foco principal. O foco principal do livro de Atos é contar uma história, né? Lucas, seu autor, decidiu registrar a história daquela época, aquilo que estava acontecendo enquanto ele escrevia, para um moço, um senhor chamado Teófilo. E aí, por que isso é importante, né? Por que é importante eu saber que o livro de Atos é um livro que tem, por si só, o propósito de ser um livro de narrativa, de histórias. E aí eu queria responder essa pergunta fazendo um paralelo com o capítulo 28 do livro de Atos, com um pequeno exemplo para vocês entenderem por que isso é importante para você saber da parte de Deus, daquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Digamos que chegou o momento do frio aqui, né? Chega o momento do ano ali, do inverno, tá meio friozinho. Aí o Luiz, que é uma benção, ele fala assim, gente, vamos lá na minha casa? A gente vai fazer uma fogueira lá atrás, né? Vamos fazer uma fogueira, vamos assar um marshmallow, fazer um caldo verde. Isso não é sugestivo, é só um exemplo, tá? Só um exemplo. E aí a gente tá lá, eu Luiz fala assim, pô, Felipe, me ajuda a pegar uns gravetos aí pra gente fazer a fogueira lá atrás. E aí a gente vai conversando, trocando uma ideia, e a gente junta um monte de graveto. No dia, a gente acende lá a fogueira, e aí quando a gente está acendendo a fogueira, sobe o fogo, vem uma cobra do meio do graveto e morde a mão do Luiz. Tá. Eu olho pro Luiz, o Luiz olha para mim, a cobra olha pra gente, deitada na mão do Luiz. Aí o Espírito Santo que faz a gente lembrar da palavra dele, não é verdade? Amém? Amém. Aí eu lembro de Atos 28, eu falo assim, olha, lá em Atos 28, Paulo, ele cai numa ilha, ele naufraga numa ilha, e acontece a mesma coisa. Uma cobra morde a mão dele e ele tem uma reação depois que a cobra morde a mão dele. Qual que é a reação de Paulo? Ele sacode e vida que segue. Então, meu irmão, na tua vida, se uma cobra te morder, o que você tem que fazer? Sacudir e seguir para fazer. É assim? É ou não é? Deus pode fazer? Claro que pode. Mas o que você precisa fazer? Vai no médico, ora para Deus, me salva aí. Chegando lá, se o médico pode, e ele pode falar assim, mas não tem veneno nenhum aqui. A cobra era desse jeito, a cobra é peçonhenta, mas não tem veneno. Assim, foi Deus, amém. Mas qual que é a recomendação que a palavra nos dá? É sacudir a mão e continuar andando. É isso que o livro de Atos, no capítulo 28, nos ensina? Não. Pode ser, pode. Mas saber que o livro é uma narrativa, conta uma história, muda o modo como a gente estuda a palavra de Deus. A gente vai conhecer no livro de Atos o agir proeminente, né, mais claro, do Espírito Santo na vida dos apóstolos, da igreja que está começando. Amém? Então, a gente precisa entender e compreender que essa narrativa, esses livros que narram a história, eles têm um foco e a gente tem que evitar transformar cada evento que está ali como algo a ser feito do jeito que está escrito. Porque essa não é a proposta do autor, essa não era a proposta naquele momento e não é para nós. Nós precisamos entender o que está por trás da mensagem. Nós precisamos entender o caráter de Deus, entender o agir de Deus e, a partir daquilo que a gente entende como princípio de Deus, aplicar isso na nossa vida. Amém? Então,
se acontecer de alguma cobra te morder, você pode orar, você pode viver, você pode não morrer, mas vai no médico também. Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso? Essa é a proposta do livro de Atos, mostrar a história do que estava acontecendo na igreja primitiva. Amém? Então, sabendo disso, existe algo que Lucas estava dizendo, narrando, registrando lá em Atos dos Apóstolos. E para dar um resumo rápido aqui, Jesus vem, nasce através de Maria, cresce, inicia o seu ministério por volta dos 30 anos, começa a pregar, e aí ele é o quê? Condenado. A morte de cruz. E aí ele morre na cruz, mas ele ressuscita ao terceiro dia. E aí ele aparece para os discípulos. E aí ele fica durante 40 dias ali, em contato com os discípulos, conversando, ensinando, dando direções. E aí você que lê a Bíblia todo ano, 3 vezes, né? A Bíblia 3 vezes por ano, você lê ela pelo menos, você lembra que lá em Mateus 28 tem o versículo 19 e 20 que diz da grande comissão, que é: ide, pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Esse é o mandamento de Deus para todos os seus discípulos. Ide pregar o evangelho. Fazei discípulos. E aí Deus dá, através de Jesus Cristo, esse mandamento para os discípulos antes de subir aos céus. Amém? Está todo mundo aqui comigo? Então imagina Jesus ressurreto, conversando com os discípulos e falando, ó, fiquem por aqui, mas algo vai acontecer. E o que é esse algo que vai acontecer? Está lá em Atos 1:8. Vamos ler o que está lá em Atos 1:8? Você sabe de cor, mas a gente vai ler para você lembrar, né? Refrescar a sua memória. Que diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele diz assim, ó, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Ele virá, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos, até os últimos dias. Então, basicamente, esse é o contexto. Aí, Atos 2, se você for ler a sua Bíblia depois em casa, que eu creio que você vai ler em nome de Jesus, o Espírito Santo desce, os discípulos são cheios do Espírito Santo, e aí isso faz com que eles sejam cheios do poder do Espírito Santo e eles começam a pregar. E aí Pedro prega e milhares de pessoas se convertem. E ele prega onde? Em Jerusalém. E qual que é a promessa, qual que é o mandamento de Deus? Começar por Jerusalém, e em Jerusalém, e também para toda a Judéia, e enquanto está sendo pregado em Jerusalém, enquanto está sendo pregado na Judéia, está sendo pregado também em Samaria e até os confins da terra. Não é algo que se faz de forma apartada, em paralelo, enquanto está sendo pregada a mensagem em Jerusalém, está sendo em Samaria, está sendo na Judéia e está sendo pregado em toda a terra. Então esse é o contexto que a gente está aqui, esse é o momento da história que a gente vai ler a partir do capítulo 8. Então eu fiz essa introdução para que você possa entender o que estava acontecendo antes da gente ler o capítulo 8 de fato. Amém? Todo mundo entendeu? Então o Espírito Santo desce, os discípulos são cheios, e aí depois desse momento começam a perseguição. Até a chegada do Espírito Santo, o direcionamento de Deus era: fiquem aqui em Jerusalém. Mas depois que vocês receberem o Espírito Santo, agora vocês vão ser dispersos, vocês vão para o mundo. É isso que diz a palavra do Senhor. E olha o que diz, agora sim, iniciando a leitura do texto no capítulo 8, no versículo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. 8:1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, naquele momento, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Eles estavam em Jerusalém e começaram a ser dispersos por causa da perseguição. E ao se espalhar, existe um homem chamado Filipe. Vamos ver o que aconteceu com esse homem lá no versículo 4, no capítulo 8 mesmo. Capítulo 8, versículo 4 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Versículo 5. Filipe
Foi a uma cidade de... Olha o cumprimento da promessa. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Felipe foi para onde? Samaria. E ali anunciava o Cristo. Versículo 6. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então esse é o contexto. Felipe, ele é disperso junto daqueles que tinham se convertido, e o que ele começa a fazer? Cumprir aquilo que Deus pediu para ele fazer, que é o quê? Ide, pregar o evangelho, fazer discípulos. E aí ele chega em Samaria. E é a partir daqui que a gente vai começar a desenvolver aquilo que eu quero que você reflita nessa manhã. O que é viver sendo direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Então, no final, eu quero que você entenda o que é ser direcionado pelo Espírito Santo. E eu queria dar uma dica de estudo bíblico para vocês. A gente já falou isso nas células, mas todas as vezes que você lê a palavra de Deus, faça perguntas para o texto. O apóstolo tem, né, no IEPD Play, inclusive, tem o curso de teologia, e isso é uma das faltas que a gente diz lá, e que o apóstolo diz para a gente, olha, pergunte ao texto. A Bíblia explica a própria Bíblia, então quando você lê, quando você não entende, faça perguntas para aquilo que você está lendo. E busque na própria Bíblia a resposta daquilo que você está buscando dentro dessa pergunta. Amém? Então sempre que você estiver lendo um texto, faça perguntas a esse texto. E aí, como o tema do mês é a direção do Espírito Santo, a gente vai ler o enfoque principal da mensagem de hoje, dos versículos 26 até o versículo 40. 8, 26 ao 40. Atos 8, do 26 até o 40. E a palavra do Senhor diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, e ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele, o eunuco, respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. 32. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, lá em Isaías. Ele foi levado como ovelha para um matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades que passava. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Senhor, nos faça entender, compreender, guardar e viver, Senhor. E como diz lá em Tiago, nós não queremos ser como homens que se olham no espelho e logo se esquecem como é sua face, como estão vestidos, como é a sua fisionomia. Nós queremos intencionalmente guardar a tua palavra em nossos corações.
e viver através dela, através da tua vida. Fala conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para recapitular rapidamente, Felipe estava em Jerusalém, a perseguição começa e ele é disperso. E aí ele chega onde? Em Samaria. Em Samaria ele começa a pregar, maravilhas começam a acontecer. A coisa está bombando, milagre. Quem não andava está andando, quem estava possesso, o espírito estava indo embora. E aí o primeiro ponto dessa pregação é: viver direcionado pelo Espírito é viver na incerteza das suas próprias certezas. Viver direcionado pelo Espírito é viver na incerteza das suas próprias certezas. Todos nós temos alguma bagagem de vida, né? Como criados, com o pai, com a mãe, só com o pai, só com a mãe. E isso, de certa forma, influencia a forma como a gente vê o mundo. E isso não é diferente comigo também. Quando eu estava lendo essa mensagem, no verso 26 eu já entrei em parafuso. Porque eu falei, Felipe estava onde? Em Samaria. Estava pregando, estava acontecendo. Aí chega um anjo do Senhor e diz o que para Felipe? Olha só, verso 26. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele estava em Samaria, acompanha comigo, pregando, cheio de gente, transformando, curando. E aí Deus fala para ele o quê? Vai para a estrada deserta. E aí o pensamento do homem carnal fala assim, mas por quê? Ir para a estrada deserta? Você não falou que era para eu pregar o evangelho? Fazer discípulo? Quem faz discípulo numa estrada que está deserta? O que tem em estrada deserta? Areia, terra, não tem nada. E aí eu já parei aqui, falei, meu Deus, e agora? Como é que é esse movimento? Não faz sentido nenhum. E aí eu lembrei, olha só, de uma aula da faculdade, uma aula de filosofia que ensinou sobre silogismo. É uma palavra difícil para justamente nomear esse tipo de pensamento que eu tive. Eu acho que você não tem esse pensamento, só eu que tenho. Que é assim, se eu tenho que pregar o evangelho para as pessoas e aquela cidade está cheia de pessoas, logo está dando tudo certo. Então, para dar tudo certo, eu tenho que ir para onde? Para um outro lugar que esteja cheio de pessoas. Mas eu estou sendo direcionado para ir para um lugar deserto. Então, sempre que você pensar assim, você fala assim, ó, eu estou deduzindo através de um silogismo. Ó, agora já subiu o nível. Silogismo. E quem foi que inventou isso? Foi um homem lá na Grécia chamado Aristóteles. Então, esse pensamento é um pensamento grego. E sem saber, essa bagagem que a gente leva para a nossa vida tem influência dos gregos até hoje. É por isso que a gente pensa assim. Só que silogismo não é cristianismo. Entendeu? Silogismo não é cristianismo. Deus chega para Felipe e fala, vai para a estrada deserta. E aí, ao invés de eu fazer uma pergunta para o texto, que eu fiz muitas perguntas nesse momento, eu posso fazer uma pergunta para você? Alguém aqui me autoriza a fazer uma pergunta para vocês? Vocês me autorizam? Tocar o mar com um pedaço de madeira e o mar abrir, faz sentido? Falar com um cara que não anda há 40 anos quase, fala assim, ô, levanta aí e anda. Faz sentido? Ter um cisto na cabeça e no médico ele falar, ô, não sei o que aconteceu, mas sumiu esse cisto aqui, ó. Tem sentido? Faz sentido? Tem lógica? Receber uma proposta de emprego, aceitar, em menos de 3 meses ser promovido 2 vezes. Tem sentido? Não dá para colocar em lógica. Porque Deus faz como Ele quer. E por isso que viver direcionado pelo Espírito Santo é viver na incerteza das nossas próprias certezas. Porque às vezes a certeza da nossa mente não faz sentido. Fazer isso que Deus está pedindo para eu fazer, não faz sentido. Como é que Felipe, que está pregando, que está curando,
que está libertando, sai de uma cidade cheia de gente, cheio do fogo, e vai para uma estrada deserta. Nós precisamos trocar a nossa mente, metanoia, mudança de mente, do silogismo para o cristianismo, das coisas que fazem sentido para as coisas de Deus, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí você pode perguntar, mas como eu faço isso? Primeiro, entendendo que a sua certeza nessa hora não vai valer de nada, não. A minha certeza não vai de nada. Se Deus mandou, Ele é soberano, Ele vai fazer. Se Ele falou, vai para o deserto, o que a gente tem que fazer? Ir para o deserto, obedecer. Isso significa que é fácil ir para o deserto? Isso significa que você não vai ter dúvida, ter perguntas, falar, meu Deus, é isso mesmo? Acho que é o diabo que está falando comigo, né? Não é possível. Deus quer que eu vá para o deserto. Mas quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Quem levou Felipe para o deserto? O Espírito. Então, a primeira coisa que você precisa entender hoje é que viver direcionado pelo Espírito é deixar a sua certeza de lado e ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer ser direcionado pelo Espírito Santo? Então, levanta a mão assim comigo. E eu vou repetir as palavras de Paulo aos Filipenses. Aquele que começou a grande obra na vida de vocês há de cumpri-la até o fim. Ele é fiel para cumprir. Amém? Aquele que começou a obra é fiel. Se ele disse, faça, ele vai cumprir. A palavra diz, ainda que vocês sejam infiéis, Deus permanece fiel. Ele não depende das nossas certezas. Ele não precisa de lógica. A gente precisa de uma coisa para criar outra coisa. Deus não precisa de nada para criar tudo. Deus não precisa de nada para criar tudo. Então, recapitulando, viver direcionado pelo Espírito Santo é viver na incerteza da sua certeza. É deixar sua certeza de lado. E se Deus falar, vai para o deserto, o que você faz? Vai para o deserto. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai ver a partir do verso 27 até o versículo 31, que diz assim: ele se levantou, ele quem? Felipe. Aonde? Lá em Samaria. E ele foi para o deserto. No caminho, aonde? No caminho. Então imagina só, na Bíblia, a versão Felipe Bezerra, linguagem de hoje. Felipe tá lá, assim, meu Deus, tô no deserto. Vamos lá, vamos embora. Aquele silêncio, aí do nada, houve um barulhinho. Aí quando ele olha, tem quem? Um eunuco. Oficial, importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Verso 28. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse novamente a Filipe, disse, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e ele perguntou, o senhor entende o que você está lendo? E aí o etíope responde, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então, o primeiro ponto é lembrar que viver direcionado pelo Espírito é viver na incerteza das suas certezas. E o segundo ponto que eu queria falar com vocês é que viver direcionado pelo Espírito é estar atento à voz de Deus e ao mundo ao seu redor. Você imagina se Filipe vai para o deserto e ele fica só, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para piorar, ainda está vindo um cara que não é daqui, olha só, vai me pegar e deixa ele passar. Aí Deus fala, vai para lá. E ele fala, eu não vou não, já estou aqui, vou atrás desse cara, tem que correr para acompanhar, eu estou a pé. O cara está na carruagem, eu não tenho que correr. Mas viver pelo Espírito é estar atento à voz de Deus e ao que está acontecendo ao redor. Sabe por quê?
Olha só que dado chocante. Eu falei já isso em uma pregação e eu queria reforçar isso com vocês. Se você decidir conversar com o apóstolo, falar assim, apóstolo, eu quero pregar todo dia na presença de Deus, de segunda a domingo, de manhã e à noite lá na sede. E o apóstolo falar, tá autorizado. Se você pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 2 vezes, todo esse tempo que você passar pregando a palavra de Deus representa 3% do seu tempo na semana. Vou repetir. Se você pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo 2 vezes, todo esse tempo você junta e você vê no pote da sua semana, isso só equivale a 3% do seu tempo. Deu para entender? Trabalhando, o tempo que você vive no trabalho, sem contar hora extra, trabalhando de segunda a sexta, 24% do seu tempo na semana. 3% pregando, 24% trabalhando. Estão entendendo? Só que olha só que interessante. O brasileiro, na média, vê rede social 9 horas por dia. Quantas horas? 9. Isso equivale a 37% do seu tempo. Só que se você somar todo esse tempo, só sobra 3% do resto da sua semana. Porque o resto, 33% você passa dormindo de todo esse tempo. Então, o que a gente está fazendo? A gente não para ver rede social. A gente vê rede social de que jeito? Fazendo tudo o resto, trabalhando, comendo, vivendo. E por que viver direcionado pelo Espírito Santo é viver atento à voz de Deus e atento ao que está acontecendo ao seu redor? Porque a gente não está fazendo isso. Não é vocês, a gente não está fazendo isso. Quem aqui já foi na fila do pão, na padaria, e deu um bom dia para alguém? Assim, ô, bom dia, tudo bem? Se você falar um bom dia com vontade, essa pessoa começa a falar da vida dela, começa a chorar. Tô mentindo? Não sei se tá um bom dia, pronto, já acabou. Já começa a falar da vida dela. É ou não é assim? Por quê? Só que você tá com o quê? Com pressa, né? Eu também. Tô com pressa, tem que comprar pão, tem que sair logo. Eu falo bom dia mexendo no celular. Ô, bom dia. Já põe no Nubank ali, já faço. É assim que funciona. E se naquele momento, aquela pessoa é um eunuco que tá na carruagem, esperando. Todo mundo tem um amigo no trabalho que tu olha pra ele e fala, vixe, esse irmão tá derrotado. Não precisa nem ter visão espiritual. Você olha pra ele e fala, meu Deus, só Jesus. Meu. Quantas vezes a gente olha pra ele e percebe e fala, ô meu irmão, tá tudo bem? Você quer conversar? E às vezes a gente nem faz isso. Às vezes ele sabe que tu é crente e ele fala assim, ô Silvio, ora por mim, cara. O cara é todo torto, todo errado, só faz besteira, mas ele lembra e fala, ih, tem um cara lá no meu trabalho que ele é crente, eu vou pedir pra ele. Vocês estão entendendo o que é ser direcionado pelo Espírito Santo? Deus todo dia está dando oportunidades para todos nós falarmos do evangelho dele. Toda hora, toda hora. Faz um teste se você nunca fez. Saindo daqui, vai na padaria, vai em qualquer lugar e fala, oh, tudo bem, bom dia, como é que você tá? A pessoa não sabe nem responder. Uma vez eu perguntei para a moça do caixa, ela ficou assim, ó. Ah, tá tudo bem. Você tá bem mesmo? Tô. Aí ela lembrou, nota paulista? Ficou uns 5 minutos parada assim. Porque a gente não tá se percebendo mais. E a gente tem que lembrar que a gente tem um propósito. Pregar, pregar o evangelho, fazer discípulo. E às vezes a gente está na nossa cabeça, não é o caso aqui de Felipe, mas eu vou fazer o que aqui? O que eu vou fazer na fila do pão? O que eu vou fazer no trabalho? O que eu vou fazer no meu futebol? O que eu vou fazer? Não tem ninguém. Esse cara não presta para nada. Não fala de Deus para ele. E às vezes o que esse cara precisa é só de uma palavra. Uma. O mundo está gritando, carente pelo Evangelho de Jesus, pela verdadeira palavra, Jesus Cristo. E você e eu, nós temos isso. Tem ou não tem? Todo dia Deus te dá oportunidades de mudar a eternidade de outra pessoa. Você não vai só mudar a vida daquela pessoa aqui, você vai mudar a vida dela eternamente.
que você precisa fazer? Pregar. Fala, ô, presta atenção. Quer que eu ore com você? Porque lembra que lá atrás, você já entendeu que as suas certezas não valem de nada. Então, se você chegar e falar assim para essa pessoa, ó, essa dor de cabeça que você está tendo, eu vou orar, ela vai passar. Porque não precisa fazer lógica, não precisa ter sentido. Se, meu irmão, se Deus fez com que a gente se encontrasse hoje, é porque Ele tem uma palavra para você. Você quer ouvir? Você quer mudar? Você quer ser transformado? Eu tenho. E não é porque eu tenho, porque eu sou especial, mas porque um dia Ele fez isso na minha vida. Você quer? Nós precisamos estar atentos ao que tem acontecido ao nosso redor, porque o Espírito está a todo momento e de pregar o evangelho. Presta atenção na vizinha, presta atenção no vizinho, presta atenção no amigo, presta atenção no colega. Nunca aconteceu de você estar na rua assim, fazia 30 anos que você não vê a pessoa e a pessoa cai na tua frente assim, pá! Aí você fala, nossa, quanto tempo, Deus abençoe, tô correndo, tchau. Tem uma frase de Einstein que diz assim, que você só pode viver de dois jeitos. Ou entendendo que tudo na vida é milagre ou que nada é milagre. Você tem noção que você está numa bola cheia de água flutuando no meio do universo? É isso aí, essa é a tua vida, é a minha também. Não tem que fazer sentido, você tem que ir pregar o evangelho. Você tem que apresentar a vida para as pessoas que estão sedentas por vida. Tem gente que vai na segunda num lugar, na terça no outro, na quarta pro cartomante, na quinta no receber reiki. Por quê? Porque eles estão sedentos pela palavra do Senhor. E viver direcionado pelo Espírito é estar atento à voz de Deus e atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Para você ter oportunidade de chegar para a pessoa e falar assim, ô, tu lê a Bíblia? Leio. Tu tá entendendo o que tu tá lendo? Assim, ô, muito complicado ler a Bíblia, pô, um monte de livro, um monte de... Não, ó, no domingo eu já aprendi que o livro de Atos, aí tu já faz a... Já aproveita que você aprende hoje, já dá uma pregada. Tá dando para entender aonde a gente quer chegar aqui? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo todo, você não precisa abrir, mas a palavra do Senhor é tão forte que ela diz assim, que só conhece o Espírito de Deus quem tem o Espírito de Deus. Que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E por nada é discernido. E ele faz uma pergunta no final assim, quem conheceu, pois, a mente de Deus? Aí ele fala assim, porém nós temos a mente de Cristo. E aí isso também me deixa incrível. Porque como é que eu tenho a mente de Cristo e eu tô voando? Tô viajando na maionese 24 horas por dia. Como? Como é que eu não tô entendendo o que está acontecendo? Nós precisamos ser seres espirituais, direcionados pelo Espírito Santo. Percebemos as oportunidades que Deus nos tem dado todos os dias. Viver direcionado pelo Espírito Santo é estar atento à voz de Deus e atento ao mundo ao seu redor. Amém? E o que Felipe estava? Estava atento. E aí fez a pergunta. E aí, você está entendendo o que você está lendo? O Espírito disse para ele assim, pergunta para ele. Ele falou, aproxima da carruagem. Aí ele aproximou, e aí ele, opa, conhece a palavra, né? Conheço o que ele está falando aqui. Tu tá entendendo o que você está lendo? Aí ele diz, não. Aí o que ele respondeu? Pô, que pena, né? Acontece. Às vezes a gente não... Pessoa que não lê a palavra não entende. Coitado, é assim que a gente faz. Ou então como o testemunho do pastor Anselmo, né, no evangelismo. Ele disse aqui, Jesus te ama. Aí o cara pergunta, por que te ama? Aí ele fala assim, calma aí que eu vou perguntar. Ô pastor, por que Jesus ama ele? Meu irmão, é você. Você tem para oferecer. E se você não tem, hoje você está entendendo que você precisa se aprofundar na palavra. Você precisa ser espiritual. Você precisa ter sensibilidade. E isso também é cumprimento da palavra. Que no fim dos tempos o amor se esfriaria. A gente está vivendo isso. A gente está mais conectado e mais distante um do outro. Isso não é para você, isso é para mim também. Já aconteceu de às vezes eu estar com meu filho, olha que absurdo. Meu filho brincando, e aí por um minuto eu pego o celular. E aí eu esqueço que meu filho está brincando. E cada dia ele faz uma coisa diferente.
E às vezes eu tô fazendo o quê? Olhando o celular. Tem que resolver uma coisa na igreja, tem que mandar mensagem, tem que. E aí? Precisamos estar sensíveis, atentos àquilo que o Espírito está dizendo, e aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso é viver direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Filipe estava atento. E aí ele perguntou. E olha o que aconteceu depois. Vamos ler? Verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Primeiro, a gente precisa entender que viver direcionado pelo Espírito é deixar as nossas certezas de lado. Deixar o silogismo e viver o cristianismo. Segundo, é viver tendo a sensibilidade da voz de Deus e estar atento ao mundo ao seu redor. E terceiro, viver direcionado pelo Espírito Santo é saber que você não é o Espírito Santo. Deu para entender? Viver direcionado pelo Espírito Santo é saber que você não é o Espírito Santo. Você é servo do Espírito Santo. Porque quando o eunuco olha para a água, o que ele fala? Olha, tem água. O que me impede? E aí eu consigo perceber que a pregação genuína do Evangelho faz com que o que está sendo pregado entenda e ele tome uma decisão. Porque quem convence do homem, do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. E às vezes nós, querendo apresentar um evangelho que mudou a nossa vida, a gente acaba querendo convencer, quando na verdade a gente precisa pregar. Convencer é papel do Espírito Santo. E recebereis, o que a gente leu lá? E recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês e sereis minha testemunha. Você tem poder do Espírito Santo para ser testemunha. O que é um testemunha? Confirmar, né? Ó, isso é verdade. Olha para a minha vida. Olha para o que eu faço. E não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Então, isso é ser testemunha. É entender que o seu papel é de servir, de obedecer, de Deus falar, vai para o deserto e você vai. De Deus falar, aproxima daquela pessoa e você se aproxima. E aí você pergunta, fala, tá tudo bem? O que você está vivendo? O que você está passando? E essa pessoa fala, olha, só por Deus. Aí você fala, então hoje acabou. Deus decidiu estar aqui com você agora, conversando, e Ele tem uma palavra para você. Ele tem algo para você para mudar essa situação. E aí o que você vai fazer? Você fala assim, mas você precisa? Não, você precisa de Deus. E aí o Espírito Santo vai entrar no coração dessa pessoa e como uma espada que entra e sai cortando, vai penetrar no profundo do coração. E essa pessoa vai falar o quê? Eu preciso desse Deus. Ela vai falar assim, o que eu preciso fazer? E aí o que você vai dizer? É só crer. Você crê? Você crê no que eu estou falando aqui? E olha só que interessante. A palavra diz que Filipe, começando pelo profeta Isaías, explicou toda a história do Evangelho. Ele deu uma boa notícia. E é isso que significa o Evangelho. Ele deu a boa notícia de Jesus Cristo. Ele não ficou ali em Isaías. Ele explicou todo o plano de salvação até chegar naquele eunuco. E ele disse assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho o Evangelho de Jesus para vocês. E essa palavra Evangelho é literalmente esse conceito de boa notícia. Para você ficar na sua mente bem gravado, antigamente existiam famílias, não existiam reinos, existiam famílias, essas famílias cresciam, formavam um clã, e aí aonde moravam dois, não cabem mais dois. Porque agora tem 5, tem 6, casou, juntou e tal. E aí o que acontece? Precisa expandir. Terreninho pequeno, não cabe mais 5, agora tem 10, agora tem 20, agora tem 30, a gente precisa crescer. Aí você cresce o seu terreninho, só que aí você chega no meio de terra, tem uma cerca.
Só assim, oxe, que cerca é essa? Meu clã precisa de mais lugar, não vai dar pra morar aqui porque tem uma cerca. Aí você olha, tem um cara e fala assim, ô, de quem que é essa cerca aqui? Aí o cara fala, é minha. Mas quem falou que é tua? Eu coloquei aqui. Não, pô, mas eu preciso de terra. Vamos dividir aí. Pô, dividir não, é minha. Eu faço o que eu quiser. Aí eu falei assim, não, a gente precisa resolver esse BO aqui. Aí fala assim, já sei o que eu vou fazer. Pedra, papel e tesoura? Não, a gente vai lutar. E aí quem ganhar, é isso. Só que aí se você lutasse dentro da sua terra, o que ia acontecer? Você ia perder tudo, né? Ia quebrar a casa, guerra é guerra. Nada sai bem, nem quem ganha, nem quem perde sai bem na guerra, no geral. Mas aí ele fala assim, bom, a gente vai para um campo de batalha. Um campo neutro, a gente luta. Quem ganhar, fica com a terra, beleza? Não de forma amigável, eu tô só, né? Só um teatrinho pra você entender. E aí eles começavam a lutar. Quando a guerra estava quase acabando, o cara estava perdendo, já sabia que perdeu, o cara que estava ganhando fazia o quê? Mandava um cara e falava assim, ó, vai lá avisar pro nosso clã que a gente venceu. Vai lá dar uma boa notícia pro povo. Esse é o evangelho de Jesus. É você indo na frente e falando assim, ó, lá na frente, Jesus já venceu. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus já venceu. Ele morreu, ele ressuscitou. E ele quer você. E pode ficar tranquilo. Eu tô vindo na frente para falar que a gente já venceu. Isso é evangelho. O mundo busca por boas notícias. O mundo clama pela mensagem da cruz. E você tem essa mensagem. Mas você não é Deus. Eu não sou Deus. Seu papel é ir, pregar, discipular, batizar, ensinar e deixa Deus convencer. Isso não vai te, eu creio nisso. Isso não vai te trazer ai não, quem convence é Deus. Não, você tem que fazer o seu papel. E o seu papel é de servo. Seu papel é de servo. Não tem para onde fugir. A Bíblia é bem clara. Ou somos filhos de Deus, ou filho do diabo. Não tem meio filho de Deus. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. E Deus como Senhor? Como é que é o Deus como Senhor? Deus longânimo, galardoador, maravilhoso. Ele diz para nós, eu não estou com a minha mão encolhida para te abençoar. Eu não estou com o meu ouvido fechado para te ouvir. Se aproxima de mim. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. É esse que nós somos escravos dele. E o escravo só tem um direito. Qual que é o único direito do escravo? Obedecer. Isso às vezes choca, porque a gente passa, pô, como é que eu vou ser escravo de Deus? Experimente ser escravo do pecado. Acredito que todos aqui já tenham experimentado alguma vez, infelizmente, né? O que é ser escravo do pecado? E aí Deus fala assim pra gente, ó, eu apresento diante de você vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Apresente essa mensagem para aqueles que estão ao seu redor. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Você tem vida. Você entendeu? Você tem vida. O Espírito Santo habita no teu coração. Viver direcionado pelo Espírito Santo é saber que você não é Deus. Você é servo. E como servo, Deus sendo Deus, ele diz assim, eu quero contar com você. Sabe aquela pessoa do trabalho, Silvio? Vai lá. Vou te mandar lá. Luiz, vai lá. Valtemir, agora você é encarregado do CD. As pessoas vão te ouvir. E aí o que você vai falar? De mim. Se o que você precisava era de voz, agora você tem voz. Para a honra e glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus.
para estar prontos sempre para pregar o evangelho. Se você tem esse chamado, entende que isso é de Deus para pregar aqui desse jeito, nós como igreja nós queremos incentivar você a fazer isso. Mas lembre-se, como eu falei lá atrás, pregar todos os dias da semana só é 3% do seu tempo. Só 3% do seu tempo. Você já tem um campo missionário já. Seus vizinhos, sua casa, seu trabalho. E se você quiser pregar aqui, você poderá e terá essa oportunidade. Estude, busque, seja servo de Deus, porque isso é ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém? E aí eu queria concluir essa pregação falando um último ponto, que é viver sendo direcionado pelo Espírito, é experimentar o sobrenatural e o cumprimento da promessa de Deus. Viver direcionado pelo Espírito Santo é experimentar o sobrenatural e o cumprimento da promessa de Deus. O versículo 39 diz assim, capítulo 8, verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe fez o quê? Arrebatado. Mas primeiro, ele ouviu uma voz. Ele obedeceu. Ele teve sensibilidade. Ele prega. E aí Deus fala assim, agora eu preciso de Filipe lá em Azoto. Mas agora não precisa correr não, Filipe. Eu te deixo lá, ó. Pum. Isso é ser direcionado pelo Espírito Santo. Significa que você vai ser arrebatado toda hora. Não é isso. De novo, lembra que a gente falou lá atrás? É entender o que está por trás da mensagem, o princípio da palavra para que isso seja aplicado na nossa vida. Mas quanto de nós, dentro dos exemplos que a gente deu aqui, de viver coisas sobrenaturais que não fazem sentido, já refletem o viver sobrenatural de Deus aqui no ordinário. Valtemir deu testemunho, Luiz deu testemunho, Thaís deu testemunho. Graças a Deus, toda semana a gente tem testemunho, Luci tem testemunho. Isso é o viver o sobrenatural de Deus. E qual que é o maior sobrenatural de todos? Deus olhou para você, morto, destituído da glória dele, e falou assim, mas eu quero da vida. E ele te deu a eternidade. E ele fala assim, quer participar disso? Você pode mudar a eternidade de outras pessoas, vai lá. Faça parte ativamente do meu plano. Você já faz parte do plano de Deus. Mas você pode fazer parte de um modo diferente, de forma ativa, sensível à voz de Deus. Deixar suas certezas de lado, atento ao mundo e falar assim, opa, Deus está me direcionando a fazer isso. Deus está me direcionando a fazer aquilo. Deus manda orar por você. Deus manda te falar alguma coisa. Direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu queria finalizar com outro dado interessante disso tudo. Lembra qual que foi a promessa lá de Atos 1:8? Serei meus testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu fico imaginando Felipe com seu tablet de pedra lá naquela época, fazendo assim, Jerusalém, eu estava lá, check. Judéia, Samaria, confins da terra. Ih, falta confins da terra, né? Só que sabe o que é interessante? Existem alguns achados arqueológicos que encontram registros de uma igreja muito antiga, do quarto século, num lugar chamado Etiópia. Olha só. Será? E aí essa correlação desses historiadores diz que provavelmente a pessoa que levou o evangelho para a Etiópia foi um eunuco. Olha só. Aí você fala assim, mas no deserto não tem nada, não tem ninguém para eu pregar. Às vezes você vai pegar com uma pessoa. E essa pessoa vai alcançar um país, um continente, um mundo.
Existe uma frase que diz assim, existe um entendimento, né, num podcast, que um pastor perguntou para outro pastor, ele disse assim: se o Billy Graham entrasse na sua igreja com 10 anos de idade, ele ia se tornar o Billy Graham com 30? Esse Billy Graham que você conhece? E aí você pode trocar Billy Graham por qualquer pregador da palavra que alcançou milhares de pessoas. Ou 100, 200, 1000. Quem sabe aqui vai aparecer um Billy Grahamzinho pequenininho. E aí o pastor fala assim, acompanha ele, discipula. Você falou assim, mas ele? Mas não tem ninguém para discipular? Não, é ele. E aí daqui a alguns anos, esse cara vai estar pregando com uma multidão. E ele vai poder falar assim, Deus agiu através da vida daquele irmãozinho. Só tinha eu para discipular. E ele discipulou. Aí você vai lembrar que você não é Deus. Você é só servo. Aí você vai fazer o quê? A glória de Deus. Cadê o outro irmãozinho para discipular também? E aí Felipe pega assim, confins da terra? Você não está em Jerusalém. Aqui é Jerusalém? Você está na zona noroeste. Você está nos confins da terra. Amém? Deu para entender? Em 2025. Ouvindo a história de Filipe, que decidiu obedecer, decidiu ser direcionado pelo Espírito Santo, decidiu pregar o evangelho. E você está sendo pregado pela vida dele, pela história da vida dele. E aí agora eu queria fazer mais uma pergunta. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. A pergunta é: e você? Olhe para dentro de você e responda essa pergunta, no seu íntimo. Você precisa deixar suas certezas de lado e começar a confiar na soberania de Deus. Você precisa estar mais atento ao Espírito e ao que está acontecendo ao seu redor, no seu trabalho, na sua família. Você precisa entender hoje que você não é Deus. Você precisa entender, ou você percebeu que você precisa ter um aprofundamento maior da palavra, para que quando alguém perguntar e falar assim, eu não estou entendendo aqui o que eu estou lendo, você possa dizer, eu te explico, você é essa pessoa? Ou talvez você seja como o eunuco que precisa tomar uma decisão. Assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso mudar. Preciso tomar outro rumo na minha vida. Se você quer viver o sobrenatural, eu queria que você orasse agora e falasse com Deus. Eu vou estar tocando louvor e durante esse momento de louvor eu queria que você só orasse. Refletisse o que foi pregado nessa manhã e colocasse diante de Deus. Deus, eu entendi que eu preciso tomar algumas decisões. Talvez você tenha percebido que o Espírito tem falado com você, mas você não tem dado ouvido ao Espírito. Ou você quer, você entendeu que você quer e você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Reflita agora, pense, fale com Deus. E durante o louvor, coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com Ele em nome de Jesus. Como após ansia pura, assim
Como terra seca, assim que preciso pedir. Instante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste. Tua misericórdia, sim. Como o Pai se compadece do Senhor, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se você sentir no coração de vir aqui na frente e orar, tomar essa decisão de forma direta, clara, vem aqui na frente. Se ajoelha aqui, coloque na presença de Deus. Ó Deus, eu preciso de ti. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ser direcionado a todo o teu Espírito. Esse é o momento. Sinta-se à vontade, vem aqui na frente. Se coloque na presença de Deus. Fala, Deus, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mas que ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer do que fiz hoje. Tua misericórdia, sim. Como Pai, como o Pai
se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor. Distante de Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escutar-me com amor, mas que o ódio eu refiro, preciso de ti. Isso aqui. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o eu prefiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Oh. Preciso de ti. Preciso. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Você tem agido, Senhor, do nosso bem, tem falado conosco, Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor mostrou que precisamos ser direcionados pela Tua palavra. Hoje o Senhor mostrou que nós precisamos estar atentos, Senhor, pelas pessoas que tem. Fala conosco, Senhor, toca as vidas, toca a vida da Tua filha. Ai, Senhor, Espírito, Senhor, ai, queria assim.
Nossa, perguntas são Quando eu era um filho, Pai, direcionando os seus passos em nome de Jesus. Que a mão do Senhor e a paz do Senhor aqui possa guardar o coração e a mente do nosso filho em nome de Jesus. creia, sangue, para comer graça, peça, para loucos, Uma palavra de graça e força, uma palavra de poder, e noite, tanto do Senhor Jesus. A tua palavra que diz, Senhor, e igual. Espera, você vai Deus, sua vida está para o seu pai, ofereceu, para dar aquele que é necessário, possa ter ali, sobreviver, e possa poder, em nome de Jesus. Livre. pode ser aqui. Fala do Senhor Cristo, o Senhor Jesus à noite foi traído, ele tomou pão. E ele partiu. E eu disse, esse é meu corpo, que ele daí votos, com ele todos fazer isso,